nome é Éder Montoro, sou 4 anos de presidente, mais de 18 anos nesse negócio, um negócio de Deus na nossa vida, mais de 18 anos nesse negócio, um negócio de Deus na nossa vida. E a parte que me cabe aqui é compartilhar com vocês, então. A parte que me cabe aqui é compartilhar com vocês, então, aqui, nesse treinamento, baseado no livro, a preparação aqui do Guia de Início Rápido. Todos vocês aí já devem ter conhecido nossa reunião de graduados, nós tivemos aí a divulgação do material. Quem tiver o material na mão, procure acompanhar de acordo com as páginas que a gente vai estar complementando com vocês aqui. Então, o Guia de Início Rápido é um compilado de todo o nosso material, nosso conteúdo de treinamento. E a parte que me cabe aqui é falar com vocês sobre a nova, ou o modelo ideal de apresentação das nossas tecnologias, né? Então, falamos aqui da nossa apresentação dos nossos produtos, das nossas tecnologias, né? Então, você que está com o livro aí, de Guia de Início Rápido, vai lá na página 32. Nós temos, então, lá o início da apresentação do manual de demonstração dos nossos produtos, tecnologias. Na primeira página, nós temos aí, bem-vindo ao mundo da saúde e bem-estar. Muita gente já sabe, vocês todos já estão envolvidos no nosso negócio, mas o mercado de wellness, o mercado de saúde e bem-estar movimenta trilhões de dólares no mundo. Alguns dizem que em torno de 4 trilhões de dólares. Algumas pesquisas apontam para 7 trilhões de dólares. Algumas pesquisas apontam para 7 trilhões de dólares. É um mercado gigantesco envolvendo aí vários segmentos de saúde e bem-estar. E nós estamos inseridos, a Nippon Flex está inserido globalmente nesse mercado, que é um mercado que não para de crescer. O envelhecimento da população, o advento da pandemia, tudo isso levou as pessoas a ter uma maior conscientização ainda sobre saúde e bem-estar. Então, nós estamos inseridos num mercado incrivelmente grande e um mercado de crescimento constante e, vamos dizer assim, um mercado que está exponencial. Então, uma grande oportunidade, principalmente agora que nós estamos nos posicionando aí no segmento de biohacking, na medicina integrativa, tá certo? Vamos em frente, então, nessa primeira página. Nessa primeira página é uma breve introdução a esse mercado incrível, esse mundo que se abre. E aqui uma página 33, a página de interação com o nosso cliente, né, com o nosso prospecto, que é fazer uma pergunta. Por que a gente usa essa parte da pergunta? É justamente para a gente começar a ouvir o cliente, né? A demonstração do produto não pode ser uma demonstração monossilábica, né? Só você fala e o outro lado não responde. Você tem que estar interagindo com o seu cliente, com o seu prospecto. E aqui é uma pergunta para reflexão. É óbvio que todo mundo sabe essa resposta, mas é muito bom a gente ouvir do nosso cliente, né, do nosso potencial comprador, o que ele pensa sobre saúde, o que é importante para ter uma boa saúde. Evidentemente, o que o cliente responder, você vai concordar com ele, né? Tomar muito cuidado para não confrontar o cliente logo de cara. Se o cliente falar alguma coisa que talvez você não esteja de acordo, você apenas balança a cabeça e fala, entendo, é isso mesmo, né? Então, nunca confronte o seu cliente, deixe ele dizer o que ele quiser aqui e você segue em frente. É óbvio que você tem as dicas na própria página, então aproveite aqui, interaja com o seu cliente, ganhe a simpatia dele, seja empático, faça com que ele comece a gostar de você já aqui, concordando com tudo que o cliente fala. E depois, é claro, usando sempre aquele modelo AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Aqui nós estamos levantando a atenção, chamando a atenção do cliente na página 34, mostrando o cenário, chamando a atenção, mostrando o cenário que nós estamos vivendo hoje. Um cenário terrível para a saúde. É óbvio que aqui sempre interagindo, conversando com o cliente, não fazendo uma exposição. Uma das coisas que eu coloco nos treinamentos é que o nosso distribuidor, você como especialista na apresentação do produto, não pode ser um professor. Não queira ser um treinador para o seu cliente, né? Nós abordamos clientes de diversos níveis culturais, de diversos níveis educacionais. Então, seja uma pessoa agradável, né? Nunca queira ser a última Coca-Cola do deserto, né? Mostrando que você sabe mais do que o cliente. Isso é uma outra coisa que gera
que prejudica a empatia, que prejudica o rapport. Faça com que o cliente goste de você. E como que você faz isso? Chamando a atenção com amor, com cuidado. O senhor concorda que hoje o estilo de vida moderno está comprometendo a nossa saúde? É claro que ele vai concordar com você. Sempre faça uma pergunta na página que você está comportando com o cliente. Né? Vai falar da poluição, vai falar do agrotóxico, vai falar da água contaminada, vai falar do estresse do congestionamento, vai falar da poluição de uma maneira geral. Isso tudo vai fazer com que o cliente diga sim. Quanto mais sim ele diz para você, de uma maneira geral, isso tudo vai fazer com que o cliente diga sim. Quanto mais sim ele diz para você, quanto mais ele interage com você, mais chance você tem de tirar o sim dele. Na página 35, nós começamos aqui a mostrar o perigo desse estilo de vida moderna. São as consequências, né? Continuando chamando a atenção das consequências, do problema de saúde que pode ser gerado a partir desse estilo de vida, né? O risco das novas doenças. Eu sempre uso como contraponto a questão da pandemia, né? O despertar que a pandemia gerou nas pessoas, na saúde, no bem-estar, na prevenção. Então, o surgimento de novas doenças, a automedicação, as pessoas estão se drogando. O Brasil é um dos países que mais consome medicamento no mundo, né? Hoje, no Brasil, a cada 2 km², nós temos aí uma farmácia. Tem mais farmácia que açougue no Brasil. Tudo isso são pontos a ser colocados para gerar reflexão e mostrar para as pessoas que a indústria da química, a indústria do medicamento, ela leva as pessoas a esse mundo, né, de mais doenças, porque a doença combatida apenas com remédio gera novas doenças. E aí, claro, você vai ponderando aqui, perguntando, né, se o cliente conhece gente que tem dor, que tem enxaqueca, que tem problema de coluna. Normalmente a gente vai para a visita já conversando antes com o nosso consultor, se o cliente tem algum problema de saúde. Você obviamente vai focar antes com o nosso consultor, se o cliente tem algum problema de saúde, você obviamente vai focar no problema que o cliente tem, né? E aqui abordando duas coisas importantes, que é os dois focos que nós temos, que é trabalhar sempre a água e o sono, né? 65% dos brasileiros têm dificuldade de dormir. Isso é um fato. As pessoas hoje vivem à base de medicamento. 30% das pessoas têm dor. E nesse momento aqui é muito interessante deixar o cliente falar das suas dores. Deixa o cliente mostrar, se revelar para você e mostrar onde dói. Você tem que descobrir nesses primeiros momentos, nesses primeiros passos de chamar a atenção do cliente, onde está doendo, qual é a ferida, qual é a dor que nós vamos ajudar esse cliente a resolver. E aqui, claro, você com certeza, se você estiver interagindo, estiver conversando com o cliente, com certeza ele vai ter aberto o coração para você, ele já vai ter revelado qual é o problema de saúde que ele tem, o que mais preocupa ele, então aí você começa a gerar interesse no que você está falando para ele. Então nós começamos aqui, então, depois das consequências, nós vamos começar a falar sobre longevidade. É interessante as pessoas viver mais, sim ou não? Claro que é. É interessante as pessoas terem mais qualidade de vida, com menos doença, com menos comorbidade? É claro que é. Então eu começo a entrar no interesse dessa pessoa e dizer que tal viver mais e com mais qualidade. E aí, claro, sempre focando no sono e na água, a gente começa a colocar aqui, olha, dormimos 1/3 da vida e 2/3 da vida e 2/3 do nosso corpo é composto de água. Pronto, aqui eu já direcionei a algo que vai cair como uma luva na necessidade do cliente. Evidentemente, aqui a gente fala um pouco do sono REM, fala da importância dos hormônios na geração a partir do sono REM, né, que é o hormônio do sono, o hormônio que vai gerar e liberar novos hormônios no nosso corpo. Vamos falar da importância da ingestão de uma água de qualidade, uma água alcalina, uma água pura, uma água hidrogenada, uma água que tenha minerais, né? Vamos falar da importância de respirar um ar puro, um ar ionizado. Então, esse ponto de partida do interesse vai aumentando. Então, na página 37, a gente começa, então, aqui falar e explicar em que mercado efetivamente nós estamos inseridos. E aqui você explica o que nós estamos como ponto de partida aqui para começarmos a falar das nossas tecnologias, que é o biohacking. Aqui, então, vamos explicar, nessa página, explicar como funciona o biohacking. Aí que o nível de interesse do cliente começa a subir exponencialmente. Porque você explica o seguinte, já conscientizou o cliente, já chamou a atenção dos problemas que existem no meio da população hoje, da doença, do problema, já gerou interesse em viver mais. E agora, então, você exponencializa o interesse em uma novidade que está chegando aqui agora, que é o biohacking. E você explica o seguinte, o estresse. O
O envelhecimento natural, o estilo de vida moderno, está fazendo com que nossas células sejam constantemente agredidas. Isso vai gerar, então, um desequilíbrio. Vamos entender, então, como isso funciona. O nosso corpo é formado, a constituição do corpo humano é formado de sistemas, órgãos, tecidos, células, moléculas e átomos. E até moléculas, partículas subatômicas, mas vamos partir do átomo. E tudo acontece por vibração e frequência. Nós somos pura energia. E aí, então, começa toda a explicação do biohack. O biohack nada mais é do que restabelecer a energia saudável do corpo. Como? Quando nossas células estão desequilibradas, ela, então, entra num processo chamado de dissonância. Vamos imaginar, estão falando, pegando o aspecto do som aqui, né? Quando você tem uma orquestra desafinada, você tem uma orquestra dissonante. Quando você tem uma orquestra afinada, você tem uma orquestra ressonante, falando do som, né? Que vai em vibração e frequência. Então você tem células dissonantes, são células doentes, células ressonantes são células saudáveis. O que as nossas tecnologias fazem? Elas ativam a vibração saudável das nossas células, provocando então uma ressonância, ou seja, um poder de ressonância maior do que a dissonância. Por isso você vai ter então um bloqueio do crescimento das doenças, você vai ter um bloqueio da vibração ruim do corpo, então você vai ter uma restauração, um reequilíbrio da vibração natural das células. É muito importante, para fazer a fala do biohacking, entender essa página, a página 37. Vale a pena você estudar, vale a pena você explicar, vale a pena você ler mais a respeito, para você começar a usar essa fala, porque essa fala, estava falando inclusive com o líder agora há pouco aqui, é o que vai fazer a grande diferença na hora de nós nos diferenciarmos no mercado. Evidentemente que as nossas tecnologias já são tecnologias super avançadas. Não existe ninguém hoje no mercado que vai conseguir competir conosco em termos de qualidade da água, com a melhor água do mundo. Não tem ninguém hoje que vai conseguir competir com as nossas tecnologias. Afinal de contas, nós temos algo exclusivo que ninguém tem, mas dificilmente alguém vai nos alcançar quando nós tivermos essa fala do biohacking bem aplicada no nosso apresentação, na nossa fala de negócios com os nossos clientes, tá bom? Página 38. Então aqui eu estou despertando um grande interesse, atenção, interesse, e agora eu começo já a despertar o desejo, porque eu vou dizer para as pessoas, aliás, ainda falando de interesse, né? As pessoas querem viver mais, acho que eu passei para frente, né? Vamos lá, para trás, para frente. E aqui então eu começo a despertar o desejo. Desejo de quê? De ter mais saúde, de ter mais qualidade de vida, de efetivamente cuidar mais do meu problema. O cliente já identificou a dor dele, você já identificou a dor desse cliente através da conversa e da interação que você teve com ele. Você já deixou ele super interessado nessa coisa do biohacking, nessa coisa da vibração natural, da correção da nossa vibração natural das células, e agora eu começo a despertar um desejo de cuidar melhor da minha saúde. Como? Mostrando na página 38 que nós temos algo que ninguém tem. Nós temos uma parceria exclusiva com o maior cientista do mundo, o Dr. Toshio Komuro, criador, inventor dessas nanotecnologias baseadas aí na física quântica, que é o Fear Power, que é o Ion Bonds, que é o Magnetic Fear Power. E por que isso gera desejo? Quem aqui não quer viver sem dor? Quem aqui não quer viver com mais qualidade de vida? Quem aqui quer ter uma vida, uma longevidade com muita saúde? Todo mundo quer isso. É o que as pessoas estão procurando, nós temos para oferecer. E o melhor de tudo, eu basicamente, na minha apresentação, eu trabalho com o manual científico do lado, que é o nosso compilado científico. Eu trabalho mostrando, provando que o que nós temos é diferente, que nós temos é baseado na PubMed, que são publicações internacionais da área médica, ou seja, eu consigo mostrar para o meu cliente que eu tenho algo muito importante, que eu tenho algo que ninguém tem, né? Então eu já falei do biohacking, muito importante, que eu tenho algo que ninguém tem, né? Então eu já falei do biohacking, agora eu provo que existe uma autoridade. Tem o que, pessoal? Autoridade. E de ver lá o trabalho do Dr. Toshio Komuro, o que ele diz? O seguinte, ele, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ele faz parte da equipe de especialistas, de cientistas, de médicos que cuida, que dão assessoria para a família imperial japonesa. Olha o diferencial que a gente tem na mão. Um homem incrível desse, um homem que hoje nós temos a exclusividade dessas tecnologias, né? E aqui você vai elencar os benefícios, sempre focando naquilo que o seu cliente precisa mais, os benefícios das energias, que ajuda no equilíbrio da energia corporal, que vai realinhar as moléculas e melhorar o pH do nosso corpo, que vai emitir os íons negativos, que vai ativar a circulação, que vai estimular a célula-tronco, que são as células mães, as células responsáveis pela criação de novas células, e principalmente que vai aliviar a dor.
olha quantos estudos de alívio de dor, que é o que mais gera sofrimento nas pessoas hoje. Dor crônica hoje é um assunto seríssimo do Brasil. Fibromialgia, e aí várias doenças, pessoas que dormem e acordam com dor, 24 horas. E a gente tem produtos, tem tecnologia, tem o biohacking para aliviar esse sofrimento dessas pessoas. Então aqui eu já começo a colocar um desejo profundo. Então aqui eu já começo a colocar um desejo profundo no coração das pessoas de querer conhecer, de querer saber mais de como ela pode se beneficiar disso. E aí então a gente continua falando aqui, aumentando o desejo, mostrando que o benefício cardiovascular é incrível. Por quê? De cada 2 mortes no mundo, uma é de problema de coração, mostrando para as pessoas sério, até interagindo com as pessoas e perguntando se ela conhece alguém que já teve problema de coração. Normalmente, dentro da própria família, você vai ter pessoas que teve problema de coração, que já morreu, que já teve infarto, que já teve AVC. Então, tudo isso vai gerando aí uma preocupação ainda maior das pessoas em começar a se preocupar com isso. E você vai explicar. E olha, gente, usando o manual científico, você consegue, aqui na página 39, mostrar lá o Dr. Toshio Komuro explicando como que o Fear Power age dentro das veias das artérias. É incrível. É incrível como tem uma explicação ali, e muita gente às vezes não percebe, mas você vai lá na página, eu sempre busco uma página do manual científico, abro para o cliente e mostro o Dr. Toshio Komuro explicando isso para nós, e explico, eu leio para o cliente fica encantado em ver o quanto de benefício tem usando o FEAR, que vai ter um relaxamento da parede das artérias, aumentar o óxido nítrico gasoso, vai melhorar a fluidez sanguínea e vai evitar então o infarto, vai evitar que você tenha aqui uma pressão arterial desregulada, vai evitar o acúmulo de gorduras nas veias nas artérias, né? E as veias, não sei se vocês sabem, mas a gordura nada mais é do que um ácido. É um ácido graxo que está dentro da nossa circulação sanguínea. E tudo que é ácido em presença, quando na presença do Fear Power, do infravermelho longo, ele fica alcalino. Não é o teste do limão que a gente faz? O teste da bebida forte, né? Quando você coloca lá o limão, a bebida forte tira a acidez. E isso acontece no nosso sistema circulatório, porque o ácido graxo é a gordura, né? É o colesterol. E nós temos 2 colesterol, o colesterol bom e o colesterol ruim. O bom é o HDL, o ruim é o LDL, que é o que faz aqui. O LDL faz isso aqui, entope as artérias. O meu médico chama o LDL de logo Deus leva. Arrasta para cima ou arrasta para baixo, né? Então, você pode até usar isso como argumento. Dizer, ó, que tal você conseguir melhorar o seu sistema circulatório, diminuir a produção do LDL, da gordura ruim, do ácido ruim no seu sangue. E você começa, então, a trabalhar isso aqui na página 39, falando da acidez. E olha só, gente, nossos produtos trabalham a acidez de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, bebendo água alcalina, tendo uma água hidrogenada, uma água com pH ótimo, para alcalinizar nosso corpo de dentro para fora. E dormindo nos nossos equipamentos, usando os nossos acessórios, você tem uma alcalinização de fora para dentro. Olha que legal. Então você tem aqui 2 frentes de combate para alcalinizar o seu corpo, tá certo? Na página 39, na página 40, nós então aqui explicamos os benefícios da composição do Fear Power, do Ion Balls, do Magnetic Fear Power na água corporal. 70% do nosso corpo é água. Quando nascemos, a água, somos bebê, somos água alcalina. Aí começa a papinha da Nestlé, né? Lanchinho, McLanche feliz, daqui a pouco Big Mac, daqui a pouco feijoada, rabada, pinga, uísque, acabou, já era, já ficou tudo ácido, né? E não é à toa que as pessoas com mais idade tendem a ter mais comorbidade. Não é à toa que as pessoas com mais idade tendem a ter problema de saúde, porque estão mais ácidos. Por isso que nós temos que estar sempre olhando a acidez da água que bebemos, do alimento que ingerimos e do ambiente que nós estamos. Tudo isso é cuidar do equilíbrio do pH do nosso corpo. E as nossas tecnologias em conjunto faz o quê? Melhora a defesa imunológica, reduz aqui a concentração de acidez no nosso corpo. Ela faz com que haja uma quebra das macromoléculas, porque olha que interessante, cada pastilha de FEAR chega a vibrar 300 bilhões, 30 trilhões são 30 trilhões de frequências por segundo. Isso quebra as macromoléculas em micromoléculas, manda embora as toxinas e nutre melhor a célula. Bom, ótimo isso. Em micromoléculas, manda embora as toxinas e nutre melhor a célula. Bom, ótimo isso. Ótimo, né? Isso é fantástico. Melhora, acelera o processo de cicatrização. Você faz um efeito detox no corpo. E isso é tudo o que nós precisamos hoje em dia. Desintoxicarmos, alcalinizarmos e temos com isso mais qualidade de vida. Aqui nós temos um manual científico. Eu estou falando tanto aqui, né? Temos aqui um manual científico. E nesse manual científico, que é um compilado científico aqui, né? Gerado aqui pelo
Nós temos aqui esse material, nós usamos muito esse material. Aqui nós temos um estudo científico de tudo, né? De todos os produtos, de todas as tecnologias aplicadas. Então, bem legal para você usar. Vai ser, a partir de agora, todo esse manual científico, o guia de início rápido, vai ser distribuído pela Energy. Então, agora virou um material aqui unificado para todos nós. Aí. Uma salva de palmas aqui para esse material incrível. Afinal de contas, quanto mais ferramentas, quanto mais recursos você tem para argumentar, para demonstrar, para apresentar, mais chances você tem de fechar. Concorda comigo? Sim ou sim? Muito mais chance você tem de convencer o seu cliente, de conscientizar o seu cliente sobre os benefícios dos nossos produtos. Muito bem. Em resumo, percebam que nós agora não focamos mais em produtos. Prestaram atenção? Nós temos mais de 70 produtos. Antes, nossa apresentação de venda era uma apresentação focada no produto. Aí mostra um produto. Aí de venda era uma apresentação focada no produto. Aí mostra um produto. Aí mostra 2 produtos. Mas nós temos 70. A gente mostrava 2 produtos e tem mais de 70 produtos. Na página 41, a gente resume o benefício dos mais de 70 produtos que nós temos. Se Deus quiser, vai passar de 100 produtos. Tem muito projeto, tem muita coisa grande vindo por aí, né? Então, olha só. Vamos lá para os benefícios das energias. Eu vou aqui falar o título dos benefícios, que é aliviar, melhorar e prevenir. E vocês vão me ajudar aqui juntos. Pode ser? Vocês leem comigo aqui, eu leio com vocês, vamos lá então? Então, resumindo, os benefícios, os principais benefícios das nossas energias. Alivia diferentes tipos de dor, problema de coluna, insônia, cansaço, estresse, sintomas de fibromialgia, hidratação celular, elimina metais pesados, vírus e bactérias e produz um efeito detox. Melhora qualidade do sono, circulação sanguínea e função vascular, tensão, adormecimento de mãos e pés, cicatrização, equilíbrio do pH corporal, melhora processo digestivo, mineraliza a água com cálcio, potássio e magnésio, ioniza a água, tornando mais hidrogenada e antioxidante. Previne formação e cronificação de doenças, retenção de líquido, osteoporose e ação anti-envelhecimento. Bom, ótimo! Salva de palmas, né? Esse produto é... Salva de palmas, né? Esse produto é... Essas tecnologias são incríveis. É impossível, depois de fazer uma demonstração dessa, o cliente não se identificar com algum desses problemas. Quantas vezes eu fui demonstrar o produto e falei, cara, eu tenho tudo isso aí. As pessoas, elas se entregam, elas falam dos seus problemas. Aqui é a sua chance, então, de ir para o fechamento. Nós falamos de atenção, interesse, desejo, chegou a hora de entrar em ação. Agora chegou a hora de você negociar, de você fazer o cliente fazer no soco de café o assina aqui, né? O fechamento com grande estratégia, um fechamento com alto nível, porque você já conscientizou o cliente, você já tirou o máximo de sim dele, ele já está envolvido, você já criou um rapport com esse cliente. Então está aqui na página 41 a sua chance de dar um fechamento de ouro, né? E entregar para o seu cliente o melhor produto, a melhor tecnologia e sair de lá com uma venda realizada e mais um cliente conquistado. Bom, ótimo. Excelente. Depois da página 41, nós temos o parecer médico. Isso vai dar autoridade, né? Então não é você que está falando, não é o Éder, não é o distribuidor que fala isso, não é o papinho de vendedor. Nós somos embasados cientificamente e medicinalmente. Nós temos aqui o Dr. Marco Aurélio, que está, salvo engano, mais de 20 anos com a Nippon-Flex, sendo consultor médico, né, que dá o parecer, que assina embaixo. Eu não vou ler todo o parecer, né, mas vou ver aqui, ó, no meio, exatamente no centro do parecer dele, que eu acho incrível, que é ali, ó, pode beneficiar qualquer... No centro do parecer dele, que eu acho incrível, que é ali, ó, pode beneficiar qualquer tratamento de doença crônico-degenerativa, bem como doenças agudas e traumáticas, como diabetes e doença de Parkinson. Aí eu pergunto para o cliente, somente pelo fato de você estar exposto, ou poder utilizar produtos baseado em biohack, melhor água do mundo, baseado em sonoterapia, em dispositivos para você usar no dia a dia, que cuida, previne e blinda o seu corpo contra as doenças que mais podem gerar problema de saúde e até morte, valeria a pena pensar em cuidar ou adquirir essas tecnologias? Claro que ele vai dizer sim, né? Então é impossível alguém dizer não depois de uma apresentação onde você conscientiza, você coloca ele para pensar e refletir sobre como ele está cuidando da saúde dele e como vai ser fácil a partir de agora ele cuidar da saúde. Pouco importa se o cliente vai adquirir apenas um dispositivo de bracelete, a palmilha ou a água, ele tem que começar a usar o nosso produto. O ideal é que ele tenha pelo menos uma palmilha, pelo menos um bracelete e pelo menos a água. Ele tem que ter esses 3 itens para fechar o circuito de dentro para fora e de fora para dentro. Esse é o básico do básico.
Depois disso, evidentemente, nós temos aí várias opções para o cliente começar a usar os nossos produtos, vários modelos de kits, de produtos, de acessórios. Aí o cliente vai escolher aquilo que de produtos, de acessórios, aí o cliente vai escolher aquilo que cabe no bolso dele, o que é melhor para ele, tá certo? Beleza? E feito o parecer médico, então a gente vai aqui apresentar os produtos. Eu até então não falei de produtos, comecei a falar agora, né? Então nós mostramos tecnologia, conscientizamos, deixamos o cliente consciente, agora ele tá assim doido para fechar com a gente, ele quer fechar, ele está pedindo para comprar. Então você vai mostrar os produtos, o que melhor cabe no bolso do cliente, o que mais é adequado para aquele quadro, o que dói mais, né? O que afeta mais o problema do cliente. Você vai atender aquilo que o cliente mais precisa. Tá? Então aqui, uma passagem rápida sobre o nosso catálogo e-Energy, maravilhoso. Aliás, esse catálogo foi lindo, uma salva de palmas aí para a Energy, para o Cristiano, o pessoal que elaborou esse material. Está aqui uma linha completa de produtos, que não é somente para o lar, é para o escritório, né? É para empresas também, através da água. Nós temos vários produtos aqui que você pode comercializar de várias formas diferentes, né? Tá a nossa squeeze maravilhosa aqui, que está incrível. O filtro 4 estágios, que é fantástico. Vai vir logo mais aí o shower, o chuveiro, o Alkaline Power aqui para agronegócios, né? E os múltiplos modelos de braceletes para todos os gostos, para todos os estilos, né? Cada vez mais lindos aqui. Os acessórios estão incríveis, incríveis. Né? Nós temos também, os acessórios estão incríveis, incríveis. Né? Nós temos também toda a linha aí inclusive o Bendfir, que é um produto muito legal, um adesivo para dor, palmilhas, né? Temos aí toda essa linha maravilhosa de produtos que você pode oferecer para o cliente. Quando eu mostro ao cliente, quando eu entrego na mão do cliente o catálogo, o cliente fica encantado. Dá uma vontade de comprar, né? Quando você pega esse catálogo. Por isso que eu recomendo que todo mundo tenha todos os materiais. Tenham todos os materiais, pessoal. Tem o guia de início rápido, tem o manual científico, tem o catálogo. Tem muita gente que gosta de trabalhar no digital, né? Fica mostrando no celular, mostrando no computador. O cliente quer pegar, tem que sentir o produto, sentir todos os benefícios que a gente tem, que você acabou de mostrar no visual ali bem forte, tá? Muito bem, essa parte que me coube, falar das tecnologias, explicar para vocês melhor o que é biohacking, como você aborda o cliente, como você interage com o cliente, sempre tirando o máximo de si dele na apresentação. A venda acontece no início e não no final da demonstração. Aprendam isso, guardem isso no coração de vocês. E agora, para nós darmos sequência, eu quero apresentar para vocês aqui o vídeo institucional da Nippon Flex e Energy. Vamos lá, pessoal.